Qual é o perigo da contaminação? Eclesiastes capítulo 10. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo nos fala de contaminação. A mosca é uma coisa pequenininha, mas se ela cair num unguento, ela inutiliza. Ela vai causar um mau cheiro no unguento e vai inutilizar tudo. Assim é também nas coisas de Deus, coisas às vezes pequenas, coisas desprezíveis. Quando misturadas às coisas de Deus, elas acabam exalando mau cheiro. E isso aqui tem tudo a ver também com depois ele vai falar bastante aqui sobre pessoas em lugar de autoridade. No versículo 6, ao tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, e os príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Isso é uma inversão de valores, né? Deus estabeleceu certos homens para governo, e isso desde o princípio o inimigo tentou de todas as formas corromper, ou como no caso da mosca e do unguento, manchar aquilo que Deus estabelece. Isso foi desde o princípio. Nós vemos mesmo lá quando os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens e geraram gigantes, né, homens poderosos, homens valorosos da antiguidade, tentando assim contaminar a descendência humana, a semente humana, da qual viria o Cristo, da qual viria o Salvador do mundo. Houve esse esforço. E ao longo da história de Israel, nós vemos também a introdução sempre daquele que é espúrio, né, daquele que é falso, que tentando frustrar os planos de Deus. Tem um caso bem interessante que a gente pode ler lá em Esther, capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Quando a gente lê o livro de Esther todo, nós sabemos quanto problema ia trazer esse Amã, Agagita, filho de Hamedata, Agagita. E a princípio nós podemos pensar que esse era um problema que não tinha nada a ver com os judeus, porque na realidade aqui foi uma tentativa de se destruir o povo de Deus, de destruir os judeus. Esse Amã era um inimigo declarado do povo de Deus, e Esther era judia, e ela era uma princesa na corte. E nós vemos Deus operando aqui nesse livro de Esther, nos bastidores, porque em nenhum momento Deus é mencionado no livro de Esther. Ele opera nos bastidores, porque aquela era a situação de total ruína em que estava o povo de Deus, e degradação. Mas quando nós vemos que eles chegam a esse ponto de quase serem destruídos, nós podemos pensar assim, mas isso era culpa de Amã, ou culpa do rei Assuero, que elegeu esse Amã a um cargo de um cargo acima de todos os príncipes. Não, a culpa era dos próprios israelitas. E aí nós vemos como a história dá volta. A pequena mosca, às vezes, que é deixada cair no unguento lá atrás, um dia ela aparece. Um dia o mau cheiro acaba saindo, às vezes não é imediato. Quando nós vamos descobrir quem é esse Amã, nós vemos que ele é filho de Hamedata, Agagita. E quem eram os Agagitas? Os Agagitas eram os descendentes de Agag. E quem era Agag? Agag era o rei dos Amalequitas. No capítulo 15 de 1 Samuel, nós vamos encontrar Agag. Capítulo 15, quando Samuel, né, pela palavra de Deus, ordenou a Saul e ungiu a Saul rei sobre Israel, e ordenou que ele destruísse o inimigo de Israel,
que era Amaleque, os amalequitas, porque os amalequitas haviam sido os primeiros inimigos. Quando Israel saiu do Egito e entrou no deserto, a primeira força que eles encontraram foram os amalequitas, que combateram contra Israel. E aí tem aquele episódio que Moisés precisava ficar com as mãos levantadas, com os braços levantados, e quando ele baixava os braços, o povo perdia, então, os israelitas perdiam a batalha. Quando ele levantava os braços, eles venciam. E no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 2, diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E mais à frente ele vai descobrir, no versículo 7, então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, etc. Mas mais à frente, nós vemos que Samuel vai então matar Agag. Mas tudo indica que tinha sobrado alguns agagitas aqui, né, alguns descendentes de Agag, porque eles vão aparecer lá na frente no livro de Esther. Não tinham sido totalmente exterminados. E isso seria um problema agora para Israel e quase a destruição dele. E esse homem, Agag, que obviamente esse homem, Ramã, que era a mosca, né? A mosca no perfume, a mosca no unguento, ele era um desprezível aos olhos de Deus, colocado numa posição de elevação. E é isso que fala o nosso capítulo aqui de Eclesiastes 10, quando fala daqueles que não têm nenhuma competência serem colocados num lugar de competência para reinar ou para governar. É dessa responsabilidade que fala o versículo 16. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O seu contraste, a criança, ela não tem responsabilidade, ela age de qualquer maneira, mas o rei, filho de nobres, ele tem o peso da responsabilidade, ele sabe o que ele deve fazer. Tem uma passagem que eu acho que é filho de Davi, né, Absalão, se não me engano, que ele junta para os jovens para intercederem por ele, ou busca sabedoria nos jovens. Não sei se é o filho de Davi ou o filho de Roboão. Ele vai aos jovens, pega jovens como conselheiros e despreza os que eram mais velhos, os que tinham mais sabedoria para cuidar das coisas do reino. E aí a coisa total vira tudo ruína. Eu acho que tem um versículo nas epístolas: não seja neófito, que faz paralelo com essa terra cujo rei é criança. Tem uma passagem, eu acho que é em 1 Timóteo, né, que ele fala, 1 Timóteo 3, é essa que o Lineu mencionou, o versículo 6, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.